Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa poderosa palavra no poderoso nome de Jesus, amém? 26 de fevereiro de 2024, nós já estamos encerrando o mês, falta 3 dias só, porque só tem 29 dias nesse mês. Então, seja grato ao Senhor por mais um dia e não perca tempo, o dia está, voando, o tempo tá voando, o mês tá voando, o ano tá voando, então não perca tempo. Permaneça firme com Jesus e cresça na graça, no conhecimento, busque desenvolvimento naquilo que o Senhor te deu, procure saber qual é a área que você tem que estar e faça com excelência, com amor, com vontade, com carinho e entregue-se de uma tal forma a que possa ser o melhor que você faça, amém? Vamos lá. Capítulo 12, nós ainda estamos no capítulo 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente fizemos o primeiro vídeo, né, que foi sobre dons espirituais, e agora nós vamos para o segundo vídeo, nesse capítulo 12, que fala sobre a unidade na adversidade da igreja. Então nós continuamos entendendo que a igreja de Corinto estava ensoberbecida, estavam soberbos, irmãos, pelos dons espirituais que tinha. E eles usavam os dons com má intenção, eles estavam usando mal os dons espirituais. Então, irmãos, a gente tem os dons espirituais que o Senhor deu para a edificação da igreja. Mas o que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Os irmãos estavam fazendo mau uso dos dons. Eles estavam fazendo mau uso dos dons. Estavam se ensoberbecendo, porque alguns tinham dons, falavam em línguas, dons espirituais de profetizar, e outros irmãos não tinham dons, né? Há pessoas em nosso meio, no corpo de Cristo. Paulo vai falar sobre o corpo, que a gente entende que cada um tem uma função, cada um foi otorgado algo da parte de Deus. O verso 12 ele diz: porquanto assim como o corpo é um só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Então, Paulo está dizendo que o corpo de Cristo, que é a igreja na terra, é constituído de muitos membros, é constituído de muitas pessoas, é um corpo místico, né? É um corpo polarizado, tem bastante pessoas, tem pessoas de todas as classes, irmãos, classe social, pobre, rico, médium, de negro, pardo, e por aí vai. São vários tipos de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Então nós precisamos entender essa diversalidade que tem no corpo de Cristo. O que Paulo está escrevendo desse verso 12 em diante? O verso 12 em diante, Paulo tenta ajudar os cristãos carnais da igreja em Coríntios a abandonarem os seus desejos carnais e usarem os dons para bom uso dos dons para crescimento da obra do Senhor, para que eles se encontrassem e entendessem por que Deus deu um dom. Deus me deu um dom de pregar a palavra do Senhor. Então, se Deus me deu o dom de eu pregar a palavra do Senhor, né, de eu ser uma pessoa usada através da palavra do Senhor, se Deus me deu esse conhecimento para me pregar a palavra, eu preciso pregar com excelência. Eu não posso usar o dom que Deus me deu e prostituir a obra do Senhor, começar a vender, começar a cobrar caro para pregar, a fazer como muitos pregadores atualmente, nós vivemos nesse tempo, estão fazendo, estão vendendo os seus dons, estão fazendo mau uso dos dons que Deus Senhor deu. Então, dentro da igreja de Corinto estava esse partidarismo, essa divisão, as pessoas estavam humilhando o outro, né? Se eu sou a pregadora e aquela irmã ali que limpa a igreja, então vou humilhar a irmã porque ela só é a faxineira da igreja, não tem dom nenhum e eu sou a pregadora. Então Paulo nesse contexto aqui desse capítulo 12, ele começa a falar a importância dos membros, a importância do corpo de Cristo, irmãos, a importância que uma unha tem, a importância que um dedo tem, a importância que o cabelo tem, a importância que o braço tem, que o pé tem. Então nós sabemos que nós fazemos parte de um corpo e todos nós temos a sua função e tem a sua importância na casa de Deus. Então nós não podemos menosprezar a igreja de Jesus, que somos nós, feita de membros, feita de pessoas. Aleluia. Eu gravei uma frase aqui na pontinha aqui da minha Bíblia e eu vou ler essa frase para vocês. Essa frase foi William MacDonald que escreveu. Ele disse assim, ó: assim como o corpo humano é o instrumento que a pessoa se expressa, presta bem atenção, se expressa como as outras, a igreja é o corpo de Cristo na terra, qual Deus escolheu para revelar ao mundo através dela que Cristo é o Salvador. Então nós somos o útero que Deus escolheu aqui na terra para gerar os projetos de Deus, os sonhos do Senhor aqui para a terra. Nós precisamos entender, nós temos uma incumbência grande, nós levamos o nome de Jesus, nós temos uma função. Nós somos aqui na terra representantes do céu. Olha, meu irmão, que é algo muito sério que nós carregamos.
Nós representamos a igreja de Jesus na terra. Nós somos representantes do céu. Nós estamos aqui para apresentar o céu para aqueles que não conhecem, para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Olha a função que Deus nos ortogou. Olha a responsabilidade que nós temos. Ontem eu fui ministrar, né, a palavra do Senhor. E enquanto eu me preparava aqui para sair de casa, eu estava me preparando para sair aqui de casa, o Espírito Santo falou no meu coração muito forte, sabe? Que o nível de comprometimento que nós temos com as coisas que o Senhor colocou em nossas mãos, família, ministério, igreja, irmãos, o nível de comprometimento que nós temos, o nível de responsabilidade que nós temos com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, mostra o nível de intimidade, de relacionamento que nós temos com Deus. Se você é um relaxado na obra de Deus, meu irmão, está mostrando que você não tem intimidade nenhuma com Deus. Jeremias 48, verso 10 diz sobre aquele obreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, qual é o nível de compromisso que você está tendo com as coisas do Senhor? Paulo está escrevendo aqui nessa forma tão poderosa e tremenda e trazendo a importância do corpo de Cristo, porque são muitos membros, irmãos, e cada um de nós tem dons. Então o Senhor deu a cada um de nós, não para a gente diminuir os irmãos. Tem pessoas que não falam em línguas, né? Tem pessoas que têm um dom diferenciado um do outro, porque foi o Espírito Santo que distribuiu cada um segundo a sua proporção, segundo o desejo do coração do Senhor. O Espírito Santo deu os dons para cada um. Aí Paulo fala no 13, pois todos fomos batizados por um só Espírito, o Espírito Santo, a fim de sermos um só corpo, que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres, e todos nós foi dado a beber de um mesmo Espírito. Ele está dizendo a diversalidade de pessoas, a diversalidade de membros, de dons que tem na igreja. Nós precisamos respeitar, irmãos, porque nós somos uma família. E nessa família a gente vai ter várias pessoas. Somos muitos, irmãos. Temos sentimentos, realidades diferentes, vidas diferentes. Há pessoas que nasceram num berço evangélico. Há pessoas que nasceram num lar cristão. Verdadeiramente um lar cristão. Não é, eu nasci num berço evangélico, mas eu nunca fui crente. Não, é verdadeiramente nasce num lar cristão, tem um encontro com o Senhor e tá ali na presença do Senhor, servindo com toda sinceridade. Mas há pessoas que vai ser pegado no charco de lodo, de perdição, como eu fui. O Senhor vai dar um banho, vai me ensinar a servir a Ele. Então aquela pessoa que já nasceu num berço evangélico, que já nasceu num lar cristão, que já nasceu num ambiente espiritual, aquela pessoa tem mais facilidade de compreender as coisas do Senhor. E eu que cheguei agora, que tô sendo limpa, que tô sendo podada, preparada, já vim do mundo, debaixo de sofrimento, debaixo de dor, de luta, de perdas, de tanta coisa. Então, eu preciso ser trabalhada e moldada. Talvez eu vou dar mais trabalho do que aquela pessoa. Então, nós precisamos entender isso. E a igreja de Corinto estava ensoberbecida. Estava tão soberbecida com os dons que tinha recebido que desprezavam, menosprezavam um ao outro, se sentiam melhor, sabe? Aquelas pessoas que chegam um pouquinho a mais no nível que o Senhor permitiu chegar, que subiu um pouquinho a mais no nível espiritual, subiu mais um degrau, né? Tá sendo conhecido, aí o Senhor tá soprando o nome. Gente, quem sopra o nome é Deus. Uma pessoa falou pra mim que tinha algumas pessoas falando que eu mudei, que eu não sou mais a mesma. Eu não me preocupo com isso. Por que você não se preocupa? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o meu caráter. Eu sei que eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu sei que eu não mudei. Eu sei que eu sou a mesma. Então eu preciso entender que quando eu me expus para fazer a obra, quando eu me coloquei na brecha, eu vou ser atacado, irmãos. Não tacam pedra em árvore que não dá fruto. Árvore que não tem fruto não sobe pedrada. Agora a árvore que dá fruto vai sofrer pedrada. Então eu preciso entender. Mas simplesmente a forma de eu ser atacada, eu não preciso atacar. Tá entendendo? Essa é a diferença. Então o povo aqui de Corinto estava ensoberbecidos. Eles estavam crentes carnais, como Paulo fala no capítulo 3. Crentes carnais que não tinha condição de falar com eles espiritualmente. Porque, irmão, o crente quando é carnal, você pode fazer o que for com ele. A vida dele é aquilo ali, aquela mediocridade, é no raso, não entende nada, leva tudo pro pé da letra, leva tudo pra confusão, leva tudo pra contenda. É tanto que no capítulo 11, aqui no finalzinho do capítulo 11, no final do capítulo 11, no versículo 16 do capítulo 11, Paulo fala: contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus. Paulo está dizendo, a igreja do Senhor Jesus é santificada. A igreja de Jesus não foi chamada para contenda. A igreja de Jesus foi chamada para submissão, para cumprir a sua missão, para cumprir a vontade do Senhor. Eu fui chamada para ser submissa à vontade de Deus. Eu não fui chamada para ficar batendo boca com os outros pé de rua, não, irmão. Nós precisamos entender, nós precisamos um do outro. Aleluia. Hoje eu fui da manhã com Deus abençoada, né? Ali numa irmã. E quando eu cheguei, meu filho estava fazendo almoço.
Meu filho fez o almoço pra mim, adiantou muito meu dia, graças a Deus. E quando eu cheguei ele fazendo almoço, e ali eu entendi, a gente precisa um do outro. A gente precisamos, ninguém vive sem pessoas. É isso que o diabo quer fazer a gente se decepcionar com pessoas, pra viver longe das pessoas, pra não ter contato, pra não andar junto. Se alguém te decepcionar aqui, acredita, tem gente fiel ainda. Creia, tem amizades verdadeiras, tem pessoas que não é invejosa, não é ciumenta, tem pessoas que não é contendeira. Acredita que tem pessoas verdadeiras e honestas, senão você não pode acreditar em você. Se você não acredita na transformação de alguém, você não pode dizer que você é transformado. Se você não pode dizer que Deus transforma alguém, você não pode dizer que você foi transformado. Porque para você crer, você precisa ser mudado. Não tem como eu abrir a boca e dizer que não tem transformação, que não tem crente hoje. Que tipo de crente que eu sou? Se não existe crente, eu também não sou. Se não existe cristão, eu também não sou. Se não existe verdadeira, eu também não sou verdadeira. Não, creio sim. Tem pessoas fiéis, tem pessoas que erram, tem pessoas que falham mesmo, se arrepende, prossegue a caminhada, tem pessoas que não se arrepende, que permanece do jeito que é, vai morrer desse jeito, mas tem pessoas que vai errar, vai pedir perdão, vai prosseguir, vai crescer em todas as áreas, porque Deus tem um chamado para a vida de cada um de nós. Então o que nós aprendemos, irmãos? Que o olho faz parte do corpo. Aí Paulo fala no verso 14, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos membros. Somos muitos, irmãos. Temos sentimentos, como eu já falei aqui, diferenciados. Viemos de realidades diferentes. Então, o corpo de Cristo é feito de muitos membros. Você precisa entender isso para você se decepcionar menos. Você precisa entender isso para você falhar menos. Quando a gente entender que o corpo de Cristo é feito de pessoas, de seres humanos, falhos, igual eu e você, a gente vai parar de se decepcionar. A gente vai parar de servir para Satanás. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja servindo ao diabo. Estamos dentro da igreja fazendo aquilo que ele quer, propagando mal, usando os maus dons, a pessoas que vendem seus dons. Nós estamos vivendo num nível espiritual, num nível, irmãos, tão terrível, numa batalha tão terrível. Nós estamos vendo charlatões da fé, falso profeta, vende tudo. Irmãos, eu vi na rede social aí, um cara vendendo um balão com sopro, dizendo que o sopro era santo, que o sopro era ungido. Gente, pelo amor de Deus, o nível que nós chegamos, as pessoas fazendo essas coisas. Então nós entendemos que esse cenário da igreja de Corinto não estava diferente, não. O povo estava ensoberbecido, se sentindo mais santo, estava humilhando um ao outro, se sentindo... Não, se eu não estiver no culto, o culto não flui. Se não for eu na direção do trabalho, se não for eu que estiver liderando, não tem gente que é assim, irmãos. Acha que tudo depende dele. Tudo não depende de você não, meu irmão. Depende do Espírito Santo, da graça, da misericórdia do Senhor. Se não for ele, nada vai. Se não for ele, nada acontece. Não adianta a gente soberbecer. A pessoa tem colocado muito a sua confiança no homem. Não, se a missionária chegar, o fogo vai descer. Se a missionária do manto chegar, meu irmão, Deus faz como ele quer. O problema é que nós estamos transferindo a glória de Deus para o homem. E a glória de Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Se porventura o pé disser que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso ele vai deixar de fazer. Não adianta eu dizer assim, eu queria ter o dom da irmã. Como é que eu vou ter inveja desse olho aqui, sendo que esse olho aqui também está aqui? É isso que está acontecendo. Há irmãos que fazem parte do mesmo corpo, mas tem inveja um do outro, tem ciúme um do outro, calunia um no outro, defama um ao outro. Nunca vivemos um tempo tão triste. E Paulo está falando. Como pode o olho dizer que ele não faz parte do... Como pode o pé dizer que ele não é a mão, então ele não tem serventia no corpo? Ele não vai deixar. Mesmo que eu falar, eu queria fazer aquilo que a irmã faz, eu queria pregar como a irmã prega, eu não vou deixar de ser do corpo porque eu falei isso. Mas eu não posso invejar. Eu não posso ciumar, eu preciso entender a função, eu preciso ficar naquilo que eu fui chamada. O pé tem a sua função de carregar todo o corpo, a mão tem a sua função de levar alimento à boca, de pegar as coisas, muitas mãos até que de bater um no outro, e por aí vai, o pé de chutar. Cada um tem uma função, mas se você souber usar, aleluia, o membro, aquele membro que você se tornou, você souber fazer da forma que tem que fazer, o corpo não sofre. O corpo não sofre. Agora, se eu querer tirar a mão daqui e colocar ela no lugar do pé, o corpo sofre. Você tá entendendo? A gente vive num tempo, num contexto onde muitas lideranças ficam, se sair dessa função vai pagar um preço. Se deixar a obra dos irmãos, tem pessoas ali exercendo função relaxadamente, sem compromisso, porque não foi chamado para aquilo ali, não foi chamado para liderar, não foi chamado para fazer o que tá fazendo, não foi chamado para estar à frente do trabalho, mas tá ali.
Porque tem medo de tirar a mão. Nem quer estar ali, mas tem medo de tirar a mão porque a liderança sempre usa. A maioria das lideranças fazem isso. A maioria das lideranças não aceita a pessoa entregar cargo, entregar função dentro da igreja e fica ameaçando. Olha, porque vai pagar o preço, irmãos. A gente paga o preço de não fazer aquilo que Deus otorgou na nossa mão. A gente paga o preço se você não fizer aquilo que Deus te confiou. Agora você vai pagar o preço de colocar a mão naquilo que não é pra você colocar, naquilo que não é pra você fazer. Tem que pagar o preço. É quando você tem algo para fazer que você sabe que é a sua função e você não faz. Aí você vai pagar o preço mesmo. Agora, quando você está na função que Deus te chamou, cada um fique naquilo que foi chamado. Eu fui chamada para pregar. Aí não vou pregar não, vou cantar, porque eu quero cantar. É assim, é muita inversão dos dons que Deus deu. Eu sou chamada para pregar, irmão. Não adianta, minha voz é rouca. Quando eu prego o final de semana todo, ela fica mais pesada ainda, mais rouca ainda. E eu sei que minha função não é cantar. Aí não, mas eu quero cantar. Não, eu preciso. Eu conheço uma pessoa que Deus já chamou na função de pregar e de pastorear, mas a pessoa corre. Não quero não. Eu vou cantar, eu quero cantar. A pessoa quer cantar. Não tem voz, não tem chamado para cantar, mas quer cantar. Porque diz que é cantor. Então, irmão, a gente precisa entender. Eu fui chamada para ser pregadora e eu vou querer ser cantora. Eu fui chamada para fazer a função que Deus me chamou como missionária, como evangelista. E eu vou querer, não. Eu vou ser uma pastora, eu vou ficar dentro da igreja. Irmão, eu não tenho chamado para ficar dentro de igreja, esquentando o banco dentro da igreja, não. O meu chamado é campo, arado. Esse é o meu chamado. É tanto que queima na minha alma de uma tal forma. Eu amo, irmãos, fazer aquilo que Deus me chamou. Eu amo pregar na rua, eu amo fazer tudo aquilo que Deus me chamou. Eu amo pregar tanto na igreja quanto fora. Na realidade, eu desejo mais, o meu desejo que queima mais é na rua. Eu gosto disso. Então, a gente precisa entender, fique naquilo que você foi chamado. Você foi chamado para uma função, exerça ela com excelência, com graça, com amor, com vontade. Aí Paulo fala aqui da inversão de lugar, né? A inversão, a troca de funções no corpo. Se o corpo todo fosse um olho, já pensou se o corpo fosse só todo um olho? Que coisa terrível que seria aquela bolona gigante do olho pela rua. Andando não ia andar porque não tem perna, mas eu voando, rolando pelo chão, aquele olho. Já pensou se fosse só um membro só? Não tem como. Não tem como. O espírito de inferioridade, irmãos, é algo terrível. O verso 16 diz assim, ó, e se a orelha reclamar porque não sou o olho, não pertence ao corpo, nisso aí ele vai falar do pé, da orelha, da mão, e aí ele falando, o que Paulo está dizendo aqui? Esse espírito de inferioridade traz divisões ao corpo. A missionária deve te pregar tanto, eu queria pregar igual ela, não. Espírito de inferioridade. O pastor não me vê, não me dá oportunidade. Eu queria fazer isso. Se eu ficar no lugar da irmã, eu faço melhor que ela. Espírito de inferioridade, irmão, traz divisão. Traz separação do corpo. Faz as pessoas entrar em desavença dentro da casa de Deus. Eu preciso saber onde eu tô. Eu preciso buscar o Senhor, o dom que o Senhor me deu. Eu vou usar ele como? Senhor, eu lembro que quando eu fui descobrir o dom, a minha chamada, vou contar essa experiência pra vocês. Há 7 anos atrás, a igreja que eu congregava, logo quando eu me converti, na igreja batista, ela tinha culto todos os dias. Todos os dias, de segunda a segunda, tinha culto. E eu lembro que um dia eu fui pro culto, só tinha mais ou menos assim umas 7 pessoas, né? E eu naquele fervor. Você sabe que quando Deus, muita experiência eu tive com Deus no início. E eu olhava, eu queria que o mundo inteiro fosse ganhado para Jesus, que esse é o sentimento de todo novo convertido. Queria que todo mundo sentisse aquilo que eu sentia. E um dia na igreja eu dobrei o joelho, comecei a chorar no banco. Falei, Jesus, meu Deus, olha como está, Senhor, aqui a igreja. Esse banco podia estar cheio, tinha muita cadeira, muito branco na igreja. Falei, Senhor, poderia estar cheio aqui esse banco. Essa casa poderia estar cheia, mas as pessoas estão no bar. Igualmente eu vivia, porque graças a Deus, irmãos, eu não me converti, comecei a me sentir a santa, não. Porque eu sabia que de onde Deus me tirou, Deus podia tirar quem ficou lá também. E eu falei, Senhor, traz essas pessoas, enche esses bancos, olha, Senhor. Aí toda vez que eu chegava, eu orava assim. Quando foi um dia, eu cheguei na igreja e fui orar. Quando eu comecei a orar, eu senti bradar dentro da minha alma. Essas cadeiras só estão vazias porque você está aqui dentro. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, tomei um susto. Vi que alguém falou comigo. Falei, meu Deus, alguém falou comigo aqui dentro. E aí eu baixei a cabeça, veio de novo queimando na minha alma. Essas cadeiras estão vazias porque você está aqui dentro. Sai pra fora. E ali começou o meu chamado. E ali eu lembro que depois daquela experiência que eu tive, um homem foi pregar um missionário de fora, que eu até esqueci o nome do lugar, mas eu tenho o cartãozinho até hoje, que ele deu, aquele marcador de texto, lá de fora do Brasil. E ele pregando, brasileiro ele, e ele pregando, falando lá, acho que é Honduras, o nome do lugar, Honduras, o lugar que ele prega, que ele servia lá como missionário, né, como pastor no campo. E ele falando, pra gente descobrir o chamado, descobrir que a seara é grande. E quando ele falava, queimava. Meu coração
começou a queimar. E eu sentia vontade. Quando eu li a Bíblia, irmãos, eu lembro que o primeiro livro que eu li, eu conheci Jesus num sábado à noite. Na segunda-feira eu comecei a ler o livro de Atos, né? O primeiro livro da Bíblia que eu li foi o livro de Atos dos Apóstolos. Eu li naquela mesma semana, não entendi nada. Mas eu li todinho o livro. E ali eu comecei a ler a Bíblia. Eu não entendia, eu queria entender, mas o Espírito Santo não tinha abrido minha visão para me entender ainda. E aí as pessoas chegavam para mim, ó, leia a Bíblia que Deus vai te usar na palavra. Como é a palavra que Deus vai te usar na palavra. Aí eu li a Bíblia. Mas eu não entendia nada, então, porque tem tempo determinado para todas as coisas. E ali foi indo, e quando aquele irmão pregou, ele vem aqui na frente para você descobrir o seu chamado. Eu fui, e eu falei, Senhor, qual é a minha vocação? O que eu vou fazer? Porque eu não sei por onde começar. Eu lembro que naquela mesma semana o Senhor me chamou para ir pro campo, para me pregar nas ruas. Eu só tinha 6 meses de crente e o Senhor mandou ir pregar na rua. E foi ali até os 8 meses de crente para me conseguir ir. Foi 2 meses, quase 3 meses aquela peleja, eu com medo de ir. Tive muitas experiências para ir pro campo pregar. E aí até que enfim comecei a ir pra rua pregar. E aí fiquei 3 anos e meio pregando nos pontos de ônibus, nas praças, madrugada e por aí foi. E ali foi meu campo e onde eu aprendi e conheci muito mais do Senhor. Então, irmãos, não tenha medo. Coloque a mão no arado, faça. O dom que Deus te deu, use ele. Não enterre o teu talento. Não enterre os talentos que Deus te deu, porque o Senhor nos deu para multiplicar. Vai chegar o momento que Deus vai pedir para mim e para você sobre os dons que Ele entregou na nossa mão, sobre os talentos que Ele nos entregou. E aí, você enterrou ou você está exercendo aquilo que Deus te deu e está multiplicando? Então não faça isso, não esconda o talento que Deus te confiou, tá bom? Faça a vontade do Senhor. A igreja de Corinto estava dividida, mas quem divide é o diabo. Tá? Irmão, sentimento de inveja é maligno, é satânico, tá? Ciúmes é satânico. Você tem inveja do ministério do irmão, você tem inveja, você querer a vida da pessoa, a família, você querer ser a irmã, você ter, você saber que aquela pessoa é uma influência, uma referência pra você como servo do Senhor, é normal, tá? Você ter alguém ali, como isso não é bajulação não, tá? Você precisa saber que tem pessoas servas do Senhor e você precisa se espelhar. Paulo, no capítulo 11, aqui ele fala, olhai pra mim, imitai a mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então imite quem imita o Senhor. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você ler lá, 1 Pedro capítulo 2, 21, você vai ver também que tem exemplos, que Jesus foi o exemplo, a gente seguir os passos dele, o caminho que Jesus trilhou, os passos de Jesus. Então tem exemplos na sua vida cristã. Tem exemplos na sua caminhada com Deus. Tenha. Para você ser incentivado, para você... Eu tenho 2 pessoas que eu me exemplo muito, que eu me inspiro, vejo a vida, eu acho muito lindo a forma que Deus faz, a forma de crentes de verdade, que seguem o exemplo de Jesus. Então eu me inspiro em algumas pessoas sim, mais em Jesus Cristo, claro, que Ele é o espelho maior, Ele é o exemplo maior. Mas a gente tem irmãos aqui que a gente fala, meu Deus, aquele irmão não está envolvido em escândalo, nunca foi envolvido em escândalo, tentar de toda a forma estar ali, estar firme com Jesus, porque a nossa vida é assim, nós vamos lutar todo dia para permanecer vivos e de pé. Então tem alguém que você admira, tem alguém que você sabe que está na caminhada com o Senhor, irmãos. Não dispute, não concorra, não defame seu irmão. Cuidado, o que você plantar hoje é o seu futuro amanhã. Aquilo que você fizer hoje, você vai colher amanhã, não adianta. Nós estamos vendo a colheita chegando para muita gente. Muitas vezes a gente não entende, mas foi o plantio de ontem, tá? Foi o plantio de ontem. Deixa as pessoas plantarem aquilo que quiser. Agora você plante o que é bom, tá bom? Não negue a Jesus com as suas atitudes. Romanos 14, verso 1. Fala sobre receber os irmãos mais fracos na fé. Então aqui Paulo também fala no verso 22, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Tá entendendo? Parece que alguns são mais fracos, mas essas pessoas são necessárias. Não dá pra ficar sem essas pessoas. Aquela que você fala, a irmãzinha listadinha só limpa a igreja, a irmãzinha tá aqui na oração, toda só ora, a irmã não quer a oportunidade, ela só tá orando. É essenciais essas pessoas. Muitas dessas pessoas são muito mais importantes do que pregador, do que pastor, do que presbítero, do que aqueles que estão em destaque, do que aqueles que estão na vitrine sendo vistos, aqueles que estão ocultos, né? Aqueles que estão ali sem ninguém conhecer. Quando fazemos um trabalho na casa de Deus, irmãos, eu faço trabalho de mulheres sábias, né? Em tempos difíceis. Ali na frente, tá ali na frente eu. Mas por trás tem pessoas envolvidas. Tem meu pastor, tem esposa, tem as irmãs que estão ajudando, tem aqueles que limpam, tem aqueles que trabalham, tem aqueles que estão... Tá ali, é um corpo. É o corpo. Ninguém faz nada sem depender de ninguém. Não existe. Agora mesmo, já no início de abril, já começa a montar a equipe que vai estar trabalhando direitinho ali conosco.
as irmãs que vai estar operando aqui. Então ninguém faz nada sozinho, irmãos. Ninguém faz. A gente precisa entender que a igreja é um corpo e um depende do outro, um precisa do outro, nós precisamos um do outro, né? Quem não conhece aquele louvorzinho? Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, nós precisamos um do outro. Nós andaremos de mão dada até Jesus voltar no nome do Senhor, amém? Nós somos diferentes, mas nós nos completamos um ao outro. Temos que ter respeito, temos que respeitar os nossos irmãos. Eu tenho que ter comunhão com todos os tipos de irmãos, independente. Aquela irmã ranzinza. Tem uns que vai ser muito rápido, outros que vai ser mais devagar. Tem uns que vai querer parecer mais do que o outro. Tem outros que é mais tranquilo, quer se esconder. Então nós vamos ter comunhão com todas essas pessoas. Porque o corpo é um corpo. São membros. São pessoas diferentes. Tem pessoas que é mais saída, que chegando mesmo. Já tem outros que gostam de ficar quietinho, né? Não gosto de ver, não. Deixa eu quietinho aqui. Mas nós vamos lidar com todos os tipos de irmãos. Amém? Só precisamos aprender o que? Respeitar e amar um ao outro. Comece a amar. Pede ao Senhor para amar. Senhor, eu quero amar meu irmão, por mais que ele seja difícil de lidar. Tem aquele irmão marranzinho, aquele irmão meio, né, grosso, meio ignorante, que, né, tem uns que não passa, vira a cara. Depois quando você vai ver uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, só aquele jeito dele mesmo que é ranzinho, que parece que é ranzinho. Quando você chega perto, é uma pessoa abençoada. Então, nós sabemos que na casa de Deus o Senhor ortogou, né? Para cada um de nós, ministérios. Então eu vou ler esse verso 28 e vou encerrar aqui, que diz assim: assim na igreja de Deus, estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, líderes, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagre, os que têm os dons de cura, os que têm o dom de prestar ajuda. Isso aqui, tá vendo? Prestar ajuda é dom, tá? Os que têm os dons de administração também é dom, tá, irmãos? Dom. E os que falam diversas línguas. Dom, porque a gente se ilude muito com os dons espirituais. Nossa, a irmã que fala língua, que entrega a profecia. E aquele que tem o dom de abençoar as vidas. Aquele que tem o dom de ajudar, né? A gente não vê isso como dom. A pessoa que tem um dom de administrar, chega no lugar, tá tudo, administra tudo, põe tudo no lugar. E vai, você vê, tá tudo organizado, né? A pessoa que entra ali, entendeu? É dom, irmãos. É dom. E a gente precisa entender que nós somos um corpo e fazemos parte desse corpo de Cristo. E precisamos entender que o dom da minha irmã vai completar aquilo que falta em mim. O dom que está em mim completa aquilo que falta no irmão. Então o corpo se completa em Cristo Jesus. Somos igreja e precisamos valorizar caráter e menos talentos. Somos igreja e precisamos valorizar caráter e menos talentos. Amém? A igreja de Corinto estava valorizando os talentos. Aqueles que se destacam, aqueles que estão no Euroford, e estão esquecendo do caráter daqueles que não aparecem, mas são essenciais na obra do Senhor. Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a graça e a misericórdia dele te fortaleça. Ore por mim, estou orando por você. Seja bem-vindo no canal, aqueles que têm se inscrito. Estamos quase chegando a 700, louvado seja Deus. É porque você está aqui confiando nesta obra que Deus me confiou. Que Deus continue te abençoando, alcançando a sua vida com toda sorte de bênção, que o Senhor venha abrir as portas que o inimigo tenta fechar, e que o Senhor venha te fortalecer, e que você receba vitória da parte do Senhor e resposta para aquilo que você precisa. Use bem os dons que Deus te deu, use bem a graça que Deus colocou sobre a sua vida através dos dons, seja qual for o dom que Deus te deu, exerça ele com muita sabedoria, com muita responsabilidade, porque Deus vai pedir a nós conta de tudo aquilo que fizemos, amém? Deus te abençoe, estamos juntos para a glória de Deus. Pai, eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Não dá para ler versículo por versículo, mas eu sei que o meu irmão, a minha irmã está lendo, e nós compreendemos que nós precisamos, necessitamos um do outro, porque, Senhor, o Senhor estruturou este corpo, como diz no verso 24, foi o Senhor que distribuiu honra, é o Senhor que colocou os membros, que tinha necessidade no teu corpo, é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que dá crescimento. Foi assim que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, ele plantou, Apolo regou, mas o Senhor é quem dá o crescimento da tua obra. Por isso o Senhor nos ensina a entender que não é porque somos bons, mas é porque a graça do Senhor nos alcançou. Não é porque o Senhor nos deu os dons, ó Pai, que nós se sentimos melhor do que o nosso irmão, não. Porque a humildade tem que fazer parte da nossa vida. Nos ajuda a entender a tua vontade e o teu querer. Nos fortaleça nesta caminhada, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Sou grata a Deus pela sua vida.